E há realmente três grandes verdades sobre a ressurreição de Jesus que nós hoje vamos falar. Há mais verdades, há muitas verdades, mas hoje vamos falar de três grandes verdades que nos falam, que nos ensinam sobre a ressurreição de Jesus. A razão da vida de Jesus em ter vindo ao mundo, o grande objetivo do qual Jesus veio para morrer, não é? Ele revela-se de uma forma muito especial. Jesus veio para fazer-se conhecido. Jesus não veio ao mundo por uma razão qualquer. Ele veio para se fazer conhecido. Porque antigamente nós conhecíamos Deus através de muitas formas, muitas maneiras, revelação de muita forma diferente. Podemos ver isso no Antigo Testamento. Mas Ele veio para se dar a conhecer. Ou seja, Deus, Criador dos céus e da terra, se fez homem. O verbo, que era a palavra, se tornou personificado em pessoa. E Jesus veio para se fazer conhecido. E ele disse em João, ele disse que eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. E ele próprio disse, quando estava com os seus discípulos, quem me vê a mim, vê o Pai. Ele veio para mostrar as obras de Deus, revelar naturalmente aquilo que Ele era, quem Ele era e o projeto de Deus para cada um de nós. Jesus também veio para pagar o preço dos nossos pecados. Também veio para dar a vida a cada um de nós, mas uma vida com abundância. Ele não quer que tenhamos uma vida qualquer, uma vida simples, sem um grande preço, que nós possamos usufruir dele, porque o preço foi pago e há que usufruir desse preço, o preço que Jesus pagou. E esse preço que ele pagou foi para gerar na nossa vida uma vida feliz, uma vida com abundância, uma vida rica, não no sentido financeiro, não é isso, embora isso possa acontecer, mas esse não foi o objetivo de Deus, não foi nos fazer milionários, mas foi fazer-nos viver uma vida plena. Amém? Viver uma vida em felicidade, viver uma alegria e uma paz que ninguém consegue dar senão Ele. Também, por fim, como diz João 3,16, Ele veio para nos dar a vida eterna. Pode concordar comigo? Amém? Sem dúvida, a razão da vida de Jesus, Ele se revela nestas quatro grandes verdades. Primeira, fazer-se conhecido, para pagar o preço dos nossos pecados, dar-nos vida com abundância e, por fim, dar-nos a vida eterna. E o que nós hoje vamos estudar é grandes verdades que são reveladas através da ressurreição. Porquê é que Jesus ressuscitou? Ou qual o significado da sua ressurreição? Antes de mais, meus queridos, a ressurreição de Jesus revela que o pagamento que ele pagou na cruz foi aceite. Está pago o teu pecado. Todo o teu pecado está pago. Não tens mais nada para pagar. Quem vende perdão de pecado é marabalista, é aldrabão, é vigarista. Quem vende a fé é vigarista. Hoje estamos a ver uma geração em que se aprende a comprar tudo. E uma igreja que ensina o caminho de forma gratuita parece que não dá valor, porque é mais fácil pagar do que ser de graça. Se você for a um psicólogo de graça, você não vai dar valor à sua consulta, porque não pagou. Mas se você pagar, você vai dar valor. Mas, um dos grandes problemas do nosso tempo também é que ninguém paga, não é, para aprender uma profissão. Há uma geração que viveu no passado em que os pais colocavam os filhos no sapateiro para aprender a arranjar sapatos, no mecânico, tinham que pagar para o ensinarem. E isso fazia com que o filho valorizasse aquele ato. Hoje os jovens não dão valor aos pais a pagar as suas universidades, não dão valor aos pais por tudo aquilo que realmente eles fazem por eles. E nós, muitas vezes, não damos valor àquilo que é de graça. Efésios 2 diz que a nossa salvação é gratuita. Vós sois salvos pela graça, pelo favor de Deus. Não é mérito vosso. É algo que vem do Senhor. O Senhor nos deu. E a nossa cultura, a cultura da ressurreição, é uma cultura
diferente da cultura humana. A nossa cultura é a cultura da morte e a ressurreição é a cultura da vida. E a igreja, ela parece que às vezes não valoriza a sua salvação. Parece que não valoriza a obra de Jesus. Parece que nós aprendemos o evangelho do facilitismo, o evangelho da troca, e não aprendemos o evangelho do preço. Na sexta-feira passada falámos que a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, Páscoa, representa o nosso momento de consternação. A palavra consternação tem a ver com dor e um momento de grande gratidão. O facto de sermos gratos a Deus por uma salvação tão grandiosa. Nós devemos ser gratos. E nós estamos a viver também, muitas vezes, um tempo em que nós não sentimos dor pelo nosso pecado. Parece que o nosso pecado não tem qualquer peso. Não nos fere. Já não nos faz diferença. Esquecemos que realmente aqui na peça as correntes caíram sobre Jesus. E nós temos que aprender a grande verdade. Uma das verdades que hoje vamos falar é a ressurreição revela que o que Jesus pagou pelos teus e pelos meus pecados foi aceito. Suponhamos que Jesus, tudo aconteceu como nós conhecemos e Jesus não ressuscitou. Nossa salvação não teria qualquer valor. Não seríamos salvos. Continuaríamos nos nossos pecados. Continuaríamos a aguardar o Redentor. Lembram-se que no Antigo Testamento o povo ele levava animais e os animais eram sacrificados como símbolo de aquilo que iria acontecer, como uma figura tipo do Senhor Jesus Cristo que anos mais tarde iria dar a sua vida por nós. Entre muitas questões que podíamos estudar, há sem dúvida a falta de muitas vezes termos uma noção de que a ressurreição é o motivo pelo qual nós podemos celebrar. A morte é o motivo pelo qual nós temos que chorar. Eu costumo ensinar que a cruz não é um lugar de nós pararmos definitivamente. A cruz é o lugar de passagem. Há um caminho para além da cruz. O templo, ou seja, quer o tabernáculo, quer o templo que foi construído, o último ele tinha o altar. Quando se entrava no átrio, havia o altar onde eram mortos os animais, sacrificados os animais. Mas o templo não terminava ali. O templo continuava. Porquê? Porque lá no lugar Santo dos Santos é onde é representada a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos perceber porquê na última parte da nossa meditação. 1 Coríntios 15, verso 17 a verso 22 diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. Veja, se a ressurreição é o garante da nossa salvação e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos seremos vivificados em Cristo. A ressurreição de Jesus, pelo qual hoje celebramos, é o facto de nós podermos ter uma vida mais que feliz e podermos viver na garantia que a nossa vida não é só um momento, ela é eterna, com Cristo. Em Colossenses 2,13 e seguintes diz: e quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e nem a circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades,
e expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Este texto nos mostra que Cristo cravou o pecado que havia em nós, cravou nele próprio. E tudo isto, como disse o primeiro texto, se Jesus não ressuscitasse, era vã a nossa fé. Queridos, eu hoje queria que cada um de nós entendesse que a razão pela qual estamos aqui é porque Jesus ressuscitou. Muitos se reúnem em nome de Deus que não ressuscitaram, em nome de Deus que não deram provas da sua ressurreição, em nome de coisas e de pessoas que morreram e ficaram na sua morte. Jesus ressuscitou. E essa é a causa pela qual a igreja teve uma força incrível para propagar o Evangelho. Por causa dessa ressurreição, pessoas foram mortas, pessoas foram entregues nas arenas, pessoas viraram a espetáculo público, porque Cristo, Ele morreu e a sua morte foi aceite. Por isso que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que a morte não o pôde conter. Em Isaías 53, mostra-nos a Bíblia que a sua morte é para nos garantir também completa cura das nossas enfermidades, completa libertação da nossa escravidão, completo perdão dos nossos pecados. É engraçado, meus amados, que nós não nos esquecemos dos nossos pecados. Nós temos dificuldade de esquecer o pecado que praticamos e mais, temos mais dificuldade ainda quando alguém nos ofende. De esquecer. A ofensa, quando ela fica presente em nosso coração, fica em nós uma raiz de dor, uma amargura, um amargo de boca que nos às vezes consome a vida inteira. E eu quero dizer que Jesus, no capítulo 53 de Isaías, aquele grande profeta, ele dizia sobre Jesus, antes de Jesus estar na terra, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o refutámos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, como se desviava para o seu caminho. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha muda perante os tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Note, meu amado, Jesus, ele levou tudo isso por tua causa. O que tu queres fazer com tudo isso que Jesus fez? Nós pregamos o Evangelho da ressurreição. Anda-nos a faltar essa mensagem. Na tua boca e no teu coração e na tua mente anda a faltar o valor da ressurreição. Porque nós, quando concentramos a nossa vida ausentes da ressurreição, passamos a ter uma vida concentrados numa vida do presente, achando que o nosso máximo é a nossa vida terrena. Eu quero te dizer, no momento em que tu entenderes que a ressurreição de Jesus é a tua ressurreição, amém? A tua vida passa a mudar. Porquê? Porque tu não vês a tua vida como sendo só no presente, tu vês a tua vida muito mais além. Jesus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira verdade que tens que concentrar em teu coração é que a ressurreição de Jesus foi a garantia, foi o cheque garantido, foi o pagamento aceite para libertar-te de todos os teus pecados, de todas as tuas doenças, de todas as coisas que te oprimem. Por isso que nós temos todas as razões
para estar felizes. Nesta manhã, eu não sei o propósito pelo qual vieste a este lugar, mas eu quero te dizer que tu estás aqui para entenderes que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para sempre. E que tu não vais morrer para ficar no sepulcro ou virar a cinzas, como está na moda. Tu não vais morrer para ficar morto. Tu vais morrer um dia e Jesus vai te ressuscitar dos mortos. Porque a Bíblia é clara, como nós lemos, que Ele ressuscitou, a primícia da ressurreição. Jesus, ao ressuscitar, Ele garante para nós a ressurreição também. A segunda verdade, e a partir daqui que me interessa concentrar um pouco mais, a segunda verdade é que eu queria que tu entendesses que Jesus ressuscitou dos mortos para te dar uma vida de intimidade. Para tu seres íntimo dele. Talvez aqui tu não esperasses este ponto. Pensa comigo. Se Jesus morreu na cruz, Jesus veio à Terra para se dar a conhecer de uma forma pessoal, Ele também quer que, após a sua morte e ressurreição, que tu tenhas uma vida pessoal com Ele. Não uma vida abstrata. Não uma vida de vires para a igreja uma vez à semana e tudo está resolvido no teu conceito de fé. A Bíblia é clara que a nossa vida, de acordo com o princípio de Deus, é a nós passarmos a ter intimidade com Ele. Pense comigo. Lucas 23, 44 e 45 diz: já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra até às 3 horas da tarde. Verso 45. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Por que isso? O véu do templo, quando foi rasgado para nos ensinar que não há mais limites para nós termos intimidade com o Pai. Antigamente, só uma vez no ano, o sumo sacerdote podia ter acesso ao Santo dos Santos, que era o terceiro compartimento do tabernáculo ou do templo. Nós aprendemos com esta lição de que a sua morte e a sua ressurreição é para termos um acesso direto ao Pai. Não precisamos de intermediários, não é preciso o pastor, não é preciso o Papa, não é preciso ninguém para tu teres intimidade com Deus. O véu do templo foi rasgado para nos ensinar que não há mais limites, não há mais bloqueios, porque o nosso pecado foi perdoado, a nossa condenação foi lançada sobre a cruz, a eternidade sem Deus foi anulada, porque Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou dos mortos. A nossa intimidade com Deus, amado, se esta comunidade que está aqui hoje, se a assistência que está aqui conosco, entender que o seu acesso a Deus está ao alcance de um clamor, ao alcance de uma direção do seu olhar, ao alcance da sua mente se ligar a Deus, ao alcance de um estalar de dedos. Se nós entendermos, porque não havia essa percepção até à morte e ressurreição. A percepção do homem é que havia um lugar para cultuar e considerava-se Jerusalém o lugar principal. E isso fazia com que parecesse redutor a condição de nós podermos falar com o Pai, ou até ter intimidade com o Pai. Mas Jesus nos ensinou algo tão grandioso com a sua morte e ressurreição. Este véu do templo rasgar-se, irmãos. Aquele pano tão grosso que era impossível ser rasgado.
é algo tão grandioso para a nossa história. Amado, tu podes ter acesso direto a Deus. Não há nada impossível para o homem que consegue chegar ao lugar santo dos santos. A Bíblia diz que, em Hebreus, para termos a ousadia de entrar no lugar santo, lembram-se? Tendo ousadia, porque é necessária ousadia. Ousadia não pelo facto de sermos corajosos, porque ainda hoje eu consigo acesso à cruz em toda a condição de pecado. A cruz é para o pecador. Escute com muita atenção. A cruz é para o pecador, mas o lugar santo dos santos é para o santo. A simbologia do Antigo Testamento em que o sumo sacerdote se tinha que purificar e para chegar ao lugar santo dos santos ele tinha que estar em pureza completa. Por isso que ele passava pelo altar onde sacrificava por ele e sacrificava pelo povo. Ele passava à pia de cobre onde se lavava, que tem toda a simbologia da palavra e tanta coisa. Chegava ao lugar santo, aquele compartimento, e ali também fazia aquilo que tinha que ser feito, até que ele entrava no lugar santo dos santos. E ali podia ser morto, fulminado, se não houvesse pureza. Tu tens acesso à cruz em toda a tua condição de pecador. Chegas à cruz como o bandido estava na cruz. Não chegou a ser íntimo de Jesus. Só reconheceu quem era Jesus. Só reconheceu que era pecador. E recebeu perdão, salvação e vida eterna. Mas há um caminho para além da cruz. E esse caminho é o lugar santo da intimidade. É onde Deus quer revelar-se a cada um de nós de uma forma íntima. É onde um cristão que é apaixonado por Jesus vive uma vida em santidade, porque a Bíblia diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. E este lugar de intimidade foi conquistado quando Jesus Cristo morreu e se rasgou o véu. E quando Ele ressuscitou. Jesus disse para nós entrarmos não no seu lugar santo, nós precisamos de entender uma coisa importante. Em Mateus 6,6 Jesus disse: quando tu orares, estamos a falar de intimidade, não esqueça. Quando tu orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu Pai. Ele está a dizer: entra no lugar santo. Não é um lugar, pode ser a casa de banho, pode ser hoje aqui, pode ser no teu carro, mas aonde ninguém te vê, tal como o sumo sacerdote estava sozinho, lembram-se? Mas tinha uma grande corrente, um cinto com romãs e sinos, simbolizando os dons e o fruto do Espírito. Porque para entrar no lugar santo, não basta ter dons, há que ter fruto. E o fruto é amarmos o próximo como a nós mesmos. O fruto é algo que tem a ver com o teu caráter, com a tua honestidade perante o próximo, perante os teus amigos, perante a igreja, a motivação do teu coração. Os dons é aquilo que os sinos tocam, mas o fruto é aquilo que tu és, é a essência que há em ti. É o teu interior. E eu quero te dizer que o Senhor Jesus, Ele disse algo grandioso, que se vocês fizerem a minha vontade, veja o que diz João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Mas Jesus disse que fará morada em nós. Meus amados, quando Jesus venceu o mundo, o pecado e a morte, venceu para ter intimidade conosco. E hoje nós precisamos de retificar que tipo de intimidade tu tens com Deus.
A tua intimidade centra-se a vir à igreja? Centra-se em dar uma oferta? A tua intimidade com Deus centra-se em teres uma vida completamente esquecida de Deus? Estamos a viver uma intimidade com Deus ou estamos só a aprender de Deus, trabalhar para Deus, fazer coisas para Deus, sem conhecermos Deus? Igreja, tu conheces Deus ou ouves de Deus? Tu falas de Deus ou tu tens intimidade com Deus? A morte e a ressurreição de Jesus é para que tu sejas íntimo dele. Não é só para que tu recebas os benefícios da cruz. É para que tu te tornes um com Deus. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Nós precisamos de entender a mensagem da cruz e a mensagem da ressurreição. A terceira área que eu quero terminar é a mensagem da vitória quando encontramos a ressurreição. A vitória da ressurreição. Porquê? De acordo com 1 Coríntios 15, 55 e seguintes, diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E é a lei, que é outra pregação. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus. Verso 54 do mesmo capítulo. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Mais, 1 João 5,4, porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Queridos, a razão pela qual a nossa vida pode ser vivida em vitória é porque Jesus venceu a morte. A grande vitória da nossa vida é porque Jesus não é um Deus morto, um Deus sepultado, é um Deus ressurreto. Queridos, é hora de nós tomarmos posse da vitória que há em Cristo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Nós fomos chamados por Deus para uma vida de vitória em vitória, de glória em glória. Esta é a mensagem que muita gente, muitas vezes não entende. Tu não foste chamado por Deus para viver em derrota. Tu não foste chamado por Deus para viver destruído. Tu não foste chamado por Deus para realmente não viver uma vida de conquista. Nós fomos chamados para conquistar. Nós fomos chamados para viver em vitória. Será que algum de nós já experimentou o que é viver em vitória? Muitos confundem. Vitória é conquista financeira. Acham que a conquista dos seus bens terrenos é a história da vitória da sua vida. Oh, meu amado, o Elon Musk, o Elon, ou qualquer outro, Bill Gates e tantos outros, muitos deles nem creem em Deus, nem acreditam nisso. E são ricos, são milionários. Quantos homens há que não acreditam em Deus e são milionários? As tuas conquistas financeiras não é a revelação da tua vitória, a não ser que ela tenha sido conquistada aos pés do Senhor. Porque aquilo que Deus dá, o diabo não consegue tirar. Toda a fortuna conquistada, dada por Deus, o diabo não consegue tirar. Tudo aquilo que é ganho aos pés do Mestre, seja que vitória for, meu amado, uma vez Jesus disse a alguém que conquistou, não por mérito próprio, 38 anos paralítico. E Jesus o curou. E ele disse: vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Muitas vezes Deus cura uma pessoa de uma doença e a seguir, porque ela continua a fazer o que é errado, Deus permite que algo pior venha à sua vida. Amados, a vitória que nós alcançamos pela ressurreição de Jesus é algo grandioso.
algo definitivo, algo permanente. Eu não sei quantos de nós já compreendeu que a ressurreição de Jesus, ela visa o pagamento dos nossos pecados confirmados. Também visa vivermos uma vida em intimidade com Ele. Por isso que Jesus disse, e eu sempre repito, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Isto é a prova de que somos, de que Ele está em nós. E por fim, ela visa uma vida de vitória. Eu não entendo um cristão que vive em derrota contínua. Sabe que vitória no conceito de fé não tem a ver, mais uma vez repito, com conquistas financeiras. Muita gente atribui só a Deus coisinhas tão básicas, como a conquista de um emprego. Básico. Você não acha que é básico? Eu quero te dizer o que é uma conquista a sério. Uma conquista a sério é a tua felicidade interior. É tu sentires o perdão dos teus pecados. É tu te tornares a pessoa mais feliz desta terra. É tu ter uma palavra de esperança para os teus amigos. É tu apresentares um Jesus que morreu pelos pecados dos outros e dos teus, mas também ressuscitou e está presente, porque a sua ressurreição é para mostrar que Ele está presente e Ele quer fazer parte da nossa vida. Não é a conquista do emprego que revela essa vitória, porque logo mais o perdes e vais dizer o que a seguir. A conquista, a vitória que Cristo tem para ti é uma vitória eterna. Uma vitória para sempre. É o momento em que tu entregas a tua vida a Jesus e Ele toma conta do teu coração. E tu não vives mais tu, mas vive Ele em ti. Passas a viver não pela tua vontade, mas pela vontade dEle. Por isso que quem me quer seguir, disse Jesus, nega-se a si mesmo e toma cada dia a sua cruz e segue-me. Queridos, atribuímos a Deus aquilo que não é para ser atribuído. Embora a Bíblia diga que todas as coisas são para darmos graças a Deus, pode dizer amém? Mas qual é a honra do Salvador quando tu dás o testemunho que arranjaste emprego? Que honra é essa para um Deus tão grande? Um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que ressuscita os mortos, um Deus que cura as enfermidades, um Deus que perdoa os pecados. É hora de honrar Deus, não por aquilo que Ele não precisa de fazer, porque procurar emprego é trabalho teu, trabalhar para ganhar o pão é trabalho teu. Não é trabalho de Deus vem a saúde, a força. Se Ele é invocado para isso, a sua ressurreição não foi para te dar um carro 0 km. A sua ressurreição não foi para te fazer bonito e vestir caro. A sua ressurreição foi para te fazer feliz e ser sal e luz nesta terra. Foi fazer a diferença amando o próximo como a ti mesmo. Olhando para o próximo com amor, com perdão, com o sentido de dar uma nova oportunidade. A igreja precisa de mudar os seus conceitos. Tu precisas de mudar os teus conceitos sobre o teu testemunho de Jesus. O gadareno tinha 2000 demónios dentro de sua vida, que ele rebentava as correias, vivia nos sepulcros, e no dia que foi liberto, houve um prejuízo para os donos da terra. Mas foi liberto. E Jesus disse, vai e diz aos teus, à tua família, quão grandes coisas Deus te fez. Não diz, vai e mostra como tu conquistaste um palácio, compraste uma ilha. Tudo isso pode ser para honrar a Deus ou não. Estava ouvindo, não me recordo aonde. Foi num almoço, eu e o meu filho, Rodolfo. E um senhor muito rico estava nesse almoço. O carrinho dele, 140 mil euros. Não é muito
Não é um super carro, custa 1 milhão, 2 milhões. E a conta era 20 euros daquele almoço e ele deu 40. Eu só dei 20. Foi o que me pediram. E entretanto levantou-se uma discussão. Uma discussão muito interessante. A discussão de que para que é que serve termos dinheiro a mais? Se não for para partilhar, não tem qualquer interesse. Foi esta a discussão. Para que é que serve a tua salvação? A tua salvação é o bem mais precioso que tu tens na tua vida. Para que é que serve tu ter Jesus na tua vida? Mas tens mesmo Jesus? Esse Jesus que a Bíblia diz que nada me faltará. Amém? Que tudo o que pedirdes em meu nome, crendo, eu vos farei. Que se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a este monte, sai deste lugar e vai para aquele, e ele obedece-te. Aquele nome que ele disse, se em meu nome vocês farão proezas, em meu nome vocês curarão os enfermos, expulsarão os demónios, ressuscitarão os mortos, e se comerem alguma coisa mortífera não vos fará dano algum. Para que é que serve o Evangelho da bênção que nós temos se não o partilhamos? Para que é que serve ser milionário? Imagina o pastor Paulo ter a melhor ilha do mundo, poder beber o melhor vinho, peço desculpa se alguém se escandaliza, mas que seja bom eu bebo. O melhor vinho, a melhor carne, a melhor casa, se eu não tenho com quem partilhar. Danilo, imagina-te um homem milionário, riquíssimo, cheio de dinheiro, e não teres com quem beber uma boa safra de Coca-Cola. Não teres com quem comer uma boa picanha. Quando o Evangelho não é partilhado, é porque está a ser desprezado. Igreja, temos que nos levantar para ganhar este conselho para Jesus. Esta casa tem que ser pequena. Estes cultos têm que ser 5, 6 cultos por domingo, por vossa causa. Porque se vocês têm Jesus, se a ressurreição de Jesus fez efeito na vossa vida, se vocês creem nestas verdades, há que fazer a obra de Deus. Há que partilhar o que é mais precioso. Vamos terminar. Eu pedia que ficássemos de pé. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte? Jesus venceu o mundo, diga comigo, o mundo, o pecado e a morte. Vamos ficar de pé. Vamos fechar os nossos olhos. Eu não sei quantos de nós nesta manhã gostaria de entregar o seu coração a Jesus. Agradecer a Jesus o perdão dos seus pecados, mas não esqueça, pedir perdão dos seus pecados. Lançar sobre Ele todo o nosso pecado. Porque o nosso pecado só é perdoado quando chegamos à cruz. Mas há um caminho para além da cruz. Eu não sei se algum de nós tem estado longe de Jesus, não tem entregue, recebido o perdão, mas também ainda não tem vivido em intimidade com Deus e hoje querem tornar-se íntimo de Jesus. Jesus quer fazer morada no teu coração. Um dia Jesus disse à igreja mais triste do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Jesus quer ser íntimo de ti. Davi, no Salmo 23, ele entendeu a intimidade com Deus. Ele dizia que o Senhor era o seu pastor e pediu ao Senhor para preparar uma mesa perante os seus inimigos.
Essa mesa para os inimigos não era para vencê-los, era para restaurar os seus relacionamentos. Talvez tu tens que ligar para algumas pessoas e dizer: perdoa-me, desculpa-me, eu falhei contigo. Talvez não entendeste que não és mais para viver em derrota. E derrota não é estar desempregado. Derrota não é ter um acidente ou uma doença. Derrota é viver uma vida infeliz, sem paz e sem alegria. Uma vida sem esperança. Isso sim é derrota. Uma vida sem rumo, sem propósito. Andares no caminho, olha, muitas vezes da igreja, sem conhecer o dono da igreja, sem ter intimidade com o dono da igreja. Se algum de nós quer entregar-se a Jesus nesta manhã, levanta a tua mão, eu quero orar por ti. Fechem todos os olhos, quero orar pela tua vida. Levanta as tuas mãos. Estou vendo alguns braços no ar. Não tenhas vergonha de ter a tua mão levantada. Oh Pai, tu estás a ver todos os braços no ar. Fechem os vossos olhos, ninguém tem que olhar quem tem o seu braço levantado. Pai, em nome de Jesus, toma conta de cada irmão que está levantando os seus braços. E talvez alguns, talvez não entenderam a tua palavra, não entenderam a mensagem da ressurreição do Senhor. Pai, nesta manhã, Espírito Santo, faz-te presente. Nasce no coração de cada um dos que tem levantado a sua mão. Transforma as suas vidas, perdoa os seus pecados e abre sua mente para te entender. Pai, eu oro por perdão dos seus pecados, libertação, cura dos seus corpos, soluções sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, também conheces a necessidade de cada um dos presentes. Vamos todos agora levantar nossas mãos, porque todos temos necessidade de alguma coisa. Talvez tu agora vais orar pelo teu irmão, pela tua irmã, pelo teu cunhado, pela tua cunhada, pelo teu vizinho, pelo teu patrão. Vais orar pela tua saúde, porque na cruz Jesus Cristo levou todas as nossas enfermidades. Vai começando a orar pela necessidade do teu coração. Começa a orar pela tua necessidade. Não tenhas vergonha de chorar, gritar na presença dEle. Levanta as tuas mãos e ora. Entrega a tua vida a Jesus. Oh Pai, em nome de Jesus, que nesta hora o teu Espírito possa trazer cura, libertação, restauração sobre todos os presentes. Eu oro também por aqueles que estão online, para que verdadeiramente possam receber cura e libertação. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sopra sobre este lugar, Espírito Santo.